Olá pessoal, tudo bem com vocês? Somos aqui do Fonseca Pimentel Advocacia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o superendividamento. Superendividamento é quando uma pessoa assume mais dívidas do que ela consegue pagar. E essas dívidas acabam cobrindo o que ela precisa para se manter, todo o montante financeiro que ela precisa para se manter. Isso pode ser particularmente problemático para aposentados que têm algum vínculo ou pessoas que tenham algum vínculo com o INSS. Pessoal, então você conhece, tem algum avô, alguma avó, tem algum tio, parente próximo que já está aposentado, já recebe pensão por morte, ou recebe algum benefício, seja do INSS, ou seja de algum outro ente público, como aposentadoria ou vínculo previdenciário? Então, encaminhe esse vídeo para essa pessoa para poder esclarecer mais dúvidas. Sendo assim, as dívidas que a pessoa pode acumular, elas retratam sim a realidade daquela pessoa, tendo em vista que ela faz aquilo por um desespero ou algum momento ocasional. Por exemplo, uma pessoa de sua família está passando muito mal e precisa de recorrer a alguma cirurgia, algum medicamento. E aí tem naquela pessoa um idoso, uma idosa, um tio, algum parente que está sim realmente aposentado e recebe o benefício e recorre sim a um empréstimo consignado. E para esse empréstimo consignado é onde que é a solução de resolver os problemas daquela pessoa. Quais sejam? Precisa do dinheiro, né, para poder fazer o custeio. E, em consequência disso, uma grande oneração financeira, pois a pessoa vai ter que pagar o banco. O banco ele não vai aceitar que a pessoa fique sem pagar. E, em consequência disso, vem inúmeras dívidas, vem inúmeras parcelas terríveis ao pagamento mensal, ou seja, atrapalha, esgota a fonte financeira mensal daquela pessoa, daquele senhor, daquela senhora. Ou seja, e o banco, querendo ou não, ele não vai preocupar neste momento. Se a própria pessoa ela não buscar resolver aquela questão que é disposta à sua pessoa, não tem como. Então, por isso é muito importante, você que está assistindo esse vídeo, você entender o que é o superendividamento. É aquele fato, aquela situação em que a pessoa ela onera de maneira desproporcional, arbitrária, e o banco lucra, sim, obviamente, consequência disso, mas ela não consegue nem pagar o banco em condição da sua dignidade. Ou seja, como é que você vai pagar? Saúde, alimentação, casa, vestuário, não tem como, se você vai estar superendividado. Então, simplesmente, esse é o superendividamento. E no Brasil, é muito comum isso. Então, por isso que se você está passando por essa situação, ou conhecer alguém, encaminhe, curta esse vídeo para chegar a mais pessoas. É importante frisar também que as instituições financeiras, elas costumam agir de má fé com os clientes, principalmente pessoas que têm vínculo com o INSS, em especial os idosos, que já estão numa posição de vulnerabilidade maior. Então, essas pessoas acabam aceitando taxas que elas não sabem, que estão embutidas em empréstimos que ultrapassam a sua renda, que ultrapassam o seu mínimo existencial. Então, é muito importante frisar a responsabilidade das instituições financeiras com os clientes. Pessoal, então pense você, está precisando de, sei lá, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 30 mil reais para poder fazer um custeio de uma coisa emergencial, ou que seja provisória ou de maneira indeterminada, por exemplo, a construção de uma casa, de uma laje, de um terreno, comprar algum maquinário específico que você precisa, mesmo você estando na condição de aposentado, seja permanente, por invalidez, não importa. É um desejo seu, você quer comprar aquilo ou você precisa daquilo, mas em consequência disso vai ter que pagar, que é o certo, né? Pagar não é o errado. O errado é você estar numa situação em que você não consegue nem pagar em contrapartida do seu custeio financeiro mensal. E nesse momento é muito importante você esclarecer com os funcionários dos bancos, os analistas, né, de crédito inclusive de cobrança, as particularidades do seu contrato. Por isso que é muito importante você ler o seu contrato e inclusive encaminhar para algum advogado especialista para haver também uma discussão sobre as cláusulas contratuais impostas à sua pessoa. Porque nem sempre elas estão de maneira correta. E caso você não saiba, sim, é o advogado sim que vai te apoiar e vai resolver essa situação. Seja um advogado bancário ou um advogado contratual. Bom, então se você está recorrendo a empréstimos consignados, empréstimos aleatórios,
que vão vincular sim a sua renda mensal no INSS ou no seu ente público empregador, saiba que você precisa sim fazer um planejamento disso, seja com sua família, seja com seu advogado mais próximo, seja com o próprio banco. Não fique refém de uma situação em que você, por falta de conhecimento, se coloca numa situação difícil. Saiba sim que é possível ter saída, e uma saída com sucesso, para você fazer o custeio ao banco. Justamente por isso que é importante sim buscar ajuda. Este vídeo é para você que está passando por essa situação. Ficou com mais alguma dúvida? Quer saber mais sobre a lei do superendividamento? Então entre em contato com o nosso escritório e fale com a nossa equipe.